da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, tenho doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, e hoje eu estou aqui para conversar com a doutora Eliana Aparecida da Silva, que é médica endocrinologista. Ela fez residência médica pelo IANSP, ela tem título de especialista pela Sociedade de Endocrinologia e Metabologia, e também é médica endócrino do AME do Idoso do Sudeste. A gente vai conversar sobre um tema muito importante, né, que é o quê? O que acabou de acontecer foi uma proibição da Anvisa pela reposição hormonal, né? E aí, o que a gente tem visto muito, Eliana, são reclamações nesse sentido, né? De que algumas pessoas falam, nossa, mas e agora? Como que os pacientes vão ficar? Então, minha primeira pergunta para você é: existe uma indicação para reposição hormonal para homens e mulheres? Andréia, primeiramente é um prazer estar conversando com você de novo aqui no seu canal. Aí é um tema muito bacana para ser discutido nesse momento, realmente, depois dessa proibição. Na verdade, tem existido aí uma disseminação muito importante, inclusive em redes sociais, de que reposição hormonal todo mundo deveria fazer a partir de uma certa idade, tá? E isso não é verdade, não existe essa indicação de que todos façam reposição hormonal. A reposição hormonal, tanto no homem quanto na mulher, ela é indicada quando existe sintomas clínicos sugestivos de uma deficiência hormonal, e essa sintomatologia, ela precisa ser confirmada laboratorialmente. Nós temos que ter o diagnóstico laboratorial confirmando que realmente existe essa deficiência hormonal. E muito importante, é isso que a gente não pode esquecer, a reposição hormonal ela é indicada nesses casos desde que não haja contraindicações. Existem contraindicações absolutas, tanto para a reposição hormonal masculina, quanto para a reposição hormonal feminina, a reposição da menopausa. Então, não é, respondendo a sua pergunta, não é todo mundo que tem que fazer reposição hormonal e não é todo mundo que pode fazer a reposição hormonal, tá? Uhum. E aí eu vou aproveitar, vou emendar uma pergunta. Eu tenho recebido muitos pacientes, não sei se você tem visto isso, que chegam falando que passaram com outro profissional e ele diz que a referência usada pelos laboratórios em termos de quantidade de hormônio, de nível sérico de hormônio, está errado. E que a gente tem que considerar uma outra referência, né? Geralmente são números muito maiores de testosterona. Isso é verdade? Não, pelo contrário, isso é um risco muito grande para a saúde. Eu acho que isso se tornou um problema de saúde pública. Tamanha a quantidade de pessoas que vem fazendo uso de maneira muito errada, inadequada, de reposição hormonal. Então, os valores de referência, isso é importante que todos saibam, os laboratórios, eles não inventam, não criam esses números de valores de referência para cada exame, para cada hormônio, da cabeça deles. Os ensaios, os kits que eles usam, os ensaios, a metodologia de detecção dos níveis hormonais, ela é validada por várias fases, tanto dos fabricantes desses ensaios, que são os métodos utilizados para a dosagem dos hormônios, como os próprios laboratórios, eles fazem a normatização, eles fazem a validação desses valores de referência. Então, o valor de referência, que é o valor que nós consideramos normalidade, ali o limite inferior, o intervalo e o limite superior da normalidade, é isso que deve ser seguido. O que a gente tem visto é que muitos profissionais que não são especialistas, eles fazem indicação de reposição hormonal para os pacientes e, geralmente, eles utilizam deste argumento. Não, seu hormônio está muito baixo, tem que ser muito acima do valor de referência da normalidade do laboratório. Isso não existe, isso está completamente contrário a todas as diretrizes de sociedades, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, da Sociedade Brasileira de Urologia, da Sociedade, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Então, assim, os valores de referência são os valores que devem ser respeitados. Qualquer valor acima disso, você vai incorrer num risco muito maior para esse paciente de apresentar efeitos colaterais. Em se tratando de hormônio, os efeitos colaterais eles podem ser muito graves.
e alguns até irreversíveis, infelizmente. Eu acho que é assim, né? Isso a gente tem visto, né? Não só para hormônios, tá? Eu tenho visto para vitamina D, tenho visto para B12, né? As Exato. pessoas criarem um nível sérico da cabeça delas, né? Porque não Uhum. tem realmente. Eu sempre falo para os pacientes exatamente o que você falou. Isso é estudado, né? Isso não é que vem da cabeça do laboratório ou de alguém, né? Isso é estudado para a gente considerar. Inclusive, eu tenho assim mulheres que vêm com níveis de testosterona normais, mas que alguém falou: não, o teu nível precisava estar mais alto. Lembrar que testosterona é um hormônio masculino, então uma mulher não vai ter níveis muito altos, né? Do Exato. mesmo modo como um homem não vai ter níveis altos de estradiol ou de progesterona, né? Exato. Exato. Então, assim, se isso está ocorrendo, tem alguma coisa errada, né? Com E aí, certeza. e assim, né? Além da indicação de deficiência, eu tenho visto muitas pessoas usando hormônio para emagrecer, né? Nós trabalhamos juntas lá no ambulatório de obesidade e cirurgia bariátrica lá da Unifesp, né? A gente nunca usou hormônio para emagrecer ninguém, mas eu Exato. queria te perguntar, Exato. isso é indicado? Isso está de acordo com as recomendações científicas? Não, isso daí não faz parte de nenhuma diretriz de sociedade de endocrinologia no mundo inteiro e no Brasil também não. Na época que eu fazia o meu doutorado na Unifesp, depois nós trabalhamos juntas no ambulatório de bariátrica, isso nunca foi cogitado, e olha que a gente, academicamente, a gente lê todos os artigos, tudo que há de mais recente, mesmo naquela época, quase 20 anos atrás, nunca houve essa indicação. Então, inclusive a proibição que a Anvisa fez agora do uso do chamado chip da beleza, realmente, assim, as pessoas estão abusando na indicação e no uso desses hormônios com finalidade estética, para emagrecimento, para melhora de performance física. Isso não é indicação. Isso aí não tem nenhum respaldo científico. Hoje em dia, a gente faz medicina, o profissional que faz a medicina de maneira séria, coerente e responsável, ele faz a medicina baseada em evidências científicas. As diretrizes que as sociedades de especialidade utilizam são todas baseadas em evidências científicas e não existe nenhuma indicação de uso de hormônio, seja ele qual for, para emagrecimento, por exemplo, para melhora de performance física, para a pessoa ter uma atividade, uma capacidade, intensidade física melhorada, não existe, pelo contrário, isso é proibido, isso cai inclusive na lista como doping várias substâncias, né? Eu acho que assim, uma coisa, né, é muito comum as pessoas usarem, né, o hormônio indicado por algum profissional, e geralmente tem profissionais que indicam isso, né, nem todo mundo trabalha dentro dessa evidência científica ou seguindo as diretrizes. Eu acho que é muito interessante as pessoas realmente procurarem se esse profissional tem um título de especialista, porque o título de especialista garante que você fez uma prova e que você tinha conhecimentos adequados da sua especialidade. Tá? Então, acho que é uma documentação importante para se ver, e consegue se verificar isso no próprio Conselho Regional de Medicina de cada região. Então, você pode colocar o nome do profissional lá que você encontra, se ele tem ou não tem. Mas, realmente, quando a gente vê a pessoa falar, mas eu emagreci, eu aumentei minha massa muscular. Mas o grande problema primeiro, eu não preciso usar o hormônio para isso, eu tenho outras recomendações. E o seguinte, eu vou ter efeitos colaterais, como você disse, muitas vezes irreversíveis, né? A gente vê aí alteração de fertilidade, você pode ter aumento de colesterol. Uma coisa que eu vi outro dia no consultório foi um aumento da quantidade de células sanguíneas. Então, assim, a Isso pessoa é muito. começa a produzir muita hemácia, né? E aí ela pode ter até um derrame, né? Que é o acidente vascular cerebral. Eu até conversei com o pessoal lá da hematologia do Einstein, eles estavam falando que hoje 70% das pessoas que vão fazer sangria, por exemplo, no banco de sangue, é por causa de utilização de hormônio. E eu lembro que a pessoa lá que me procurou com essa alteração, né, que eu até fui discutir o caso lá com o pessoal da hemato, ele falou assim, mas o meu médico disse que isso não era um problema, era só eu fazer sangria. Né? Mas ele ficou preocupado porque uma colega dele que estava fazendo tratamento com o mesmo profissional tinha tido um derrame com 30 anos. Sim. Né? Então, assim,
é um problema, né? Com certeza. Aumento de glicemia. Então, assim, um monte de coisas que podem acontecer. Eu acho que você até pode acrescentar aí mais efeitos colaterais que a gente tem. Então, não adianta a gente usar para uma finalidade, mas aí você tem uma série de outras, né? Aparecimento de acne. E nas mulheres é muito comum você ficar mais masculinizada, né? Então muda a voz e por aí vai, né? E os chips realmente, né, Eliana, as pessoas têm colocado vários às vezes. Eu peguei, o que eu mais vi foi uma paciente que veio com 20 chips, tá? É uma E loucura isso. essa paciente, depois de 6 meses, ela estava com câncer de mama, uma paciente jovem, de 35 anos, e eu lembro que eu liguei para a pessoa que colocou os chips para ver qual que estava com o hormônio, né? Porque esse câncer dela era hormônio dependente, provavelmente teve um estímulo aí, né? O câncer não é causado por uma coisa só, mas a gente pode ter um gatilho. E a pessoa me falou que não sabia em qual deles que estava o hormônio, né? E teve que fazer a retirada de todos, porque não tinha como. Então, assim, a pessoa não anotou nem o que ela pôs nos chips, nem onde estava. Então, assim, realmente é feito de uma forma irresponsável. É super complicado. O que a gente tem visto muito também, né, pensando naquela questão que eu tenho que ter um nível de testosterona mais alto, é as pessoas falando, não, mas eu estou usando para aumentar a libido, né, porque eu estou mais velha, eu estou mais velho, e eu tenho percebido isso. Tem essa indicação? Não, para tratamento de libido não, até porque a gente sabe, Andréia, que a libido, tanto no homem quanto na mulher, ela sofre interferência, influência, melhor dizendo, de vários fatores. A libido, ela não é determinada só pelo nível hormonal. Então, tem aí fator de estresse, tem outras doenças orgânicas que podem interferir, como diabetes, algumas patologias cardíacas, distúrbios psiquiátricos. O próprio relacionamento ali entre os parceiros é uma coisa que tem uma participação muito importante na libido da pessoa, e hoje em dia tenta se atribuir para justificar um uso de hormônio inadequadamente, estou com redução da libido, vou fazer reposição hormonal. Não é, existem outros fatores que precisam ser aí investigados e abordados para ver se realmente existe, por exemplo, no caso do homem, um hipogonadismo. E nós sabemos que durante o envelhecimento do homem, existe naturalmente, fisiologicamente falando, existe uma redução na produção de testosterona no homem. Então, a gente tem que, por exemplo, 15% dos homens, entre os 50 e 60 anos de idade, vão ter uma redução ali nos níveis de testosterona. A partir dos 80 anos de idade, dependendo da população estudada, esse número pode ser maior, pode chegar a 50% até. Mas todos esses homens vão precisar de reposição hormonal? Não. Porque existe uma redução dos níveis de produção hormonal, mas não são níveis que caracterizam um hipogonadismo. Então, a reposição hormonal, ela tem realmente, assim, indicações que devem ser muito bem estudadas, como eu disse no início, confirmadas laboratorialmente na endocrinologia. A gente nunca faz dosagem hormonal uma única vez, porque existe a flutuação própria da produção e da secreção dos hormônios. Então, normalmente a gente faz 2, às vezes até 3 dosagens hormonais para confirmar esse diagnóstico, tá? E no caso dos homens, por exemplo, na reposição hormonal masculina, existem 2 contraindicações que são muitíssimo importantes para se fazer reposição hormonal, que é a suspeita ou a confirmação de um câncer de próstata e a suspeita ou confirmação de um câncer de mama nos homens. Então, homens com câncer de próstata, suspeita ou confirmada e câncer de mama, não podem fazer reposição hormonal, reposição de testosterona, tá? De hormônio. E nas mulheres, por outro lado, existem também contraindicações, como você mesmo falou aí dessa sua paciente, que assim, é realmente um absurdo. Colocação de 20 chips é uma coisa que a gente sabe que hoje em dia as pessoas estão colocando, fazendo uma miscelânea de hormônios nesses chips, e na maioria das vezes eles não sabem a dose, quais os hormônios que foram utilizados, realmente é muito perigoso. Você não sabe nem como é a liberação, né? Exatamente. Então, assim, nas mulheres,
A indicação de reposição hormonal para libido também não existe. Estou com redução de libido, vamos fazer a reposição hormonal. Vão ter que ser, como assim é feito nos homens, também vai ter que ser abordado, investigado os outros fatores que possam estar interferindo na libido feminina, tá? Existe na ginecologia, endocrinologia vê isso também, o transtorno do desejo sexual hipoativo. Isso é uma coisa muito específica e é uma parcela não significante da população feminina que apresenta uma redução de libido realmente decorrente de alteração hormonal. Então, a alteração hormonal feminina também, a reposição hormonal, ela segue critérios, deve seguir critérios bastante específicos, porque quando você faz uma reposição hormonal, o benefício que a paciente vai ter, ou o paciente vai ter, ele tem que superar os riscos, e riscos de reposição hormonal sempre existem. Você falou aí desses efeitos colaterais, diabetes, aparecimento de tumores é muito frequente, com reposição hormonal que não tinha indicação, tumor em fígado, tumor em rim, a gente já pegou, a infertilidade, como você mesmo falou. No caso das mulheres que estão aí hoje em dia muito, viraram um alvo fácil aí para colocação desses chips que agora estão proibidos, a gente pega muito em consultório mulher com calvície, porque tem uma ação anabolizante, tem uma ação masculina, então, assim, calvície, cai o cabelo, a voz engrossa, fica com aquela voz grave, típica do sexo masculino, a infertilidade. Então, assim, AVC, infartos, arritmias graves, inclusive óbito, já foi relatado óbito por uso hormonal inadequado, que não deveria ter sido utilizado porque não tinha indicação clínica realmente. Então, sempre é muito importante, a gente acaba sendo repetitivo falando isso, mas é importante que as pessoas procurem profissional que realmente seja um especialista na área, que tenha o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, como você falou, no próprio site do CRM, a pessoa consegue confirmar se aquele profissional é realmente especialista na área que ele está divulgando, porque hoje em dia, Andréia, você vai em rede social, você vê muitos profissionais se apresentando como especialistas em hormonioterapia, em hormonologia, não existem essas especialidades. Então, é muito importante que as pessoas também tomem o devido cuidado, porque é a saúde delas, é a saúde delas que precisa ser melhor cuidada nesse sentido. Você não vai entregar a sua saúde nas mãos de uma pessoa que não está capacitada para fazer esse tratamento, porque é muito comum a gente pegar paciente também que fez uso de hormônio, teve alguma complicação, e aí depois volta no profissional, o profissional fala, agora você procura um endocrinologista, porque você está com uma complicação decorrente do hormônio. Então, veja só, é muito difícil essa situação para a pessoa também, para o paciente. Então, eu acho que as pessoas também têm que tomar muito cuidado em relação a que tratamento vai fazer, né? E eu acho que uma coisa que a gente precisa alertar, né? A gente está falando de buscar o especialista, tudo, né? Algumas pessoas têm se apresentado nas mídias como doutores, mas eles não são médicos, né? Então, a gente tem que entender que o médico ele vai fazer pelo menos 6 anos de faculdade de medicina, né? Estudando toda a parte fisiológica, a parte de doenças, os tratamentos, e para ser especialista são pelo menos mais 4 anos de residência médica. Então, são 10 anos de estudo. É muito diferente, né, de outras áreas da saúde, né? Então, assim, todas as áreas da saúde têm a sua importância, mas cada um estuda o seu nicho, né? As coisas específicas. Então, não é um conhecimento de um curso que vai superar 10 anos de estudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, então, verificar se essa pessoa realmente é médico ou não, se ela está capacitada para fazer isso. E também desconfiar de médicos que trabalham só com um tipo de tratamento, porque isso é impossível, né? Na hora que as pessoas têm problemas diferentes, quer dizer, não, eu vou nesse médico que só faz chip. Vai ser assim, todo mundo tem indicação de chip? Quer dizer, né, a gente tem que desconfiar disso. Ele só faz isso.
é impossível você enquadrar as pessoas num tipo só de tratamento. Sim. E aí, né, mediante tudo isso que a gente conversou, a gente está quase no final, você acha que essa proibição da Anvisa foi errada? Não, pelo contrário, eu vibrei muito. Eu já estava esperando por essa proibição há muito tempo, e ela veio justamente no dia 18 de outubro, que é o dia que nós comemoramos o Dia do Médico. Foi uma bela surpresa para a gente sair nesse dia, e eu acho que foi totalmente apropriado de ser feito neste momento, porque neste momento nós temos um número muito grande de mulheres, por exemplo, precisando fazer retirada desses chips com complicações das mais variadas, em aparelho cardiovascular, muitas mulheres infartando, muitas mulheres fazendo arritmias graves, mulheres que fizeram AVC, mulheres com complicações realmente sérias decorrentes desses usos, né, inadequados aí, essas indicações totalmente inadequadas desses chips. Então, foi uma medida muito apropriada a proibição. Eu concordo com você, eu acho que estava tendo realmente uma super indicação e Um abuso, né? E uma não indicação, né? Pessoas que não tinham indicação nenhuma usando. Para quem está nos ouvindo aí, das mulheres que estão na menopausa, a gente tem um podcast específico disso, aí tem recomendações de reposição hormonal específicas, a gente não vai ter tempo de falar disso aqui, mas se você quiser, vocês podem procurar que tem um podcast falando de tratamento de menopausa. Eu acho que o que fica, né, Eliana, é realmente você buscar profissionais que tenham embasamento científico, porque isso vai, né, ajudar que você tenha saúde. Não adianta você ter resultados rápidos e a longo prazo, ou até a curto prazo, né, você ter uma série de problemas aí até levar à morte. Então, tomar muito cuidado com isso. Queria te agradecer muito, tá? Um prazer, André. Para quem está nos ouvindo e tiver alguma dúvida aí, pode entrar em contato comigo na doutora Andréa Nutrologia ou com a doutora Eliana P. Endocrinologia também, que acho que vai ser um prazer responder as dúvidas de vocês. Com certeza. Obrigada, viu, Eli? Eu que agradeço.